Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Marco Teles, gestor do Europe Direct Madeira. Boa tarde. Boa tarde, Norte. Marco Teles, vamos fazer uma nota inicial a propósito da situação vivida em França, país da União Europeia. Sim, efetivamente por estes dias França tem dado um pouco na boca do mundo. Eu diria pela positiva questão do Tour de França para os adeptos do desporto, realmente é uma grande prova a nível mundial. Uma prova que dura 3 semanas, que mobiliza mais de 2.000 jornalistas credenciados, que é transmitida em mais de 190 países. Portanto, é realmente uma referência. Isso seria a boa notícia relacionada com a França. A péssima notícia teve a ver com a situação da morte de um jovem de origem árabe, 17 anos, e que tem gerado uma onda de contestação enorme, com prejuízos muito grandes, já na ordem de milhões de euros, pelo facto de, por diversas noites consecutivas, andar muita gente na rua, causar uma série de estragos. E isto de facto é preocupante porque não é a primeira vez que isto acontece em França. E verdadeiramente não se trata aqui de uma manifestação de apoio à família do jovem que foi baleado, porque honestamente acho que uma grande percentagem destas pessoas que estão na rua à noite a causar estes desacatos todos nem fazem a mínima ideia do que é que estão ali a fazer. Sim, há um aproveitamento. Há um aproveitamento. Isto já não é novo, esta situação, é constrangedor. Repare, as autoridades francesas têm revelado alguns números que são realmente preocupantes, em que grande parte dessas pessoas que estão à noite são até jovens, de 11, 12, 13 anos. Perguntava-se, o próprio presidente Macron perguntava, mas onde é que estão os pais destas crianças que andam com uma barra de ferro, que passam a noite a destruir, a vandalizar e a incendiar tudo o que aparece pela frente? Quer dizer, isto não é admissível e, portanto, isto merece também uma resposta muito firme por parte das autoridades. E depois, obviamente, uma reflexão muito profunda sobre as razões que levam, porque isto não é a primeira vez que acontece. O que está na gênese. O que está na gênese, o que se verifica em áreas urbanas e nos arredores destes grandes núcleos urbanos, vive-se ali um verdadeiro barril, em cima de um barril de pólvora, em que a mínima situação, o mínimo conflito dá origem a uma série de problemas. E que realmente a resposta, isto não é uma atitude sequer democrática de demonstração ou apelo à família deste jovem, isto é apenas puro ato de vandalismo e que tem causado realmente transtorno muito grande. Marco Teles, a Comissão publicou o 4º relatório anual sobre o Estado de Direito. Estamos a falar de quê, concretamente? Sim, e portanto este não é novo, este é o seu, como disse, o 4º relatório. Ainda assim é uma iniciativa, digamos, relativamente recente por parte da Comissão Europeia e basicamente quando nós estamos a falar aqui de Estado de Direito, estamos a falar no fundo em garantirmos o respeito pelos direitos e pelos valores fundamentais. E, portanto, o que a Comissão Europeia tem feito anualmente é publicar um relatório um relatório relativamente exaustivo, em que a situação de cada Estado-membro é analisado em detalhe. Cada relatório é composto por cerca de 27 capítulos, portanto, como se percebe, um relatório com bastante detalhe e onde se procura, sobretudo, focar em 4 pilares essenciais. Um tem a ver com os sistemas judiciais de cada Estado-membro. Depois, também, um segundo pilar fundamental deste relatório são os quadros de combate à corrupção. Terceiro aspecto, cada vez mais importante, diria eu, o pluralismo dos meios de comunicação social e, por outro lado, questões institucionais relacionadas com o equilíbrio de poderes. Portanto, no fundo, a Comissão analisa a situação atual, faz também, digamos que a retrospectiva do relatório anterior, das recomendações que deu e saber, no fundo, até que ponto elas foram implementadas ou não, ou foram corrigidas, e, efetivamente, a conclusão é que se notaram ou se registaram progressos em 65% das recomendações efetuadas pela Comissão Europeia no anterior relatório. É positivo, então? É positivo,
dir-se-á porventura, bom, mas ainda ficou aquém dos 100%, mas também temos de ter em consideração que algumas destas medidas são de difícil execução, levam tempo e, portanto, essas recomendações nem sempre são possíveis de executar ou implementar em apenas um ano. Os olhos estão postos na Hungria e na Polónia. Desde o primeiro relatório, diria eu, ainda assim a Comissão Europeia reconhece que a Hungria caminha, digamos assim, na direção certa, mas é clara nas recomendações que faz. E onde é que faz essas recomendações? Na necessidade de uma maior transparência no sistema judicial e no sistema político, e também foca muito a necessidade de se reforçar a independência nos meios de comunicação social da Hungria. Portanto, isso são elementos fundamentais que surgem neste relatório. Relativamente à Polónia, o outro Estado-membro que aqui tem algum destaque, também os relatores mostraram-se preocupados um bocadinho com as mesmas questões, ou seja, independência do Poder Judicial, independência editorial também dos órgãos de informação e, por outro lado, a necessidade de separar de facto os poderes, justiça e, neste caso, também a questão da Procuradoria-Geral, é um problema específico lá na Polónia. São problemas que estão identificados e, portanto, a recomendação é que, de facto, que estes países acelerem este processo de correção destas situações. Vamos aos últimos inquéritos Eurobarómetro Especial e Eurobarómetro Flash foram divulgados sobre as atitudes dos cidadãos e das empresas em relação à corrupção, na União portanto, Europeia. De certa forma, é algo que surge também relacionado com este relatório, com estas recomendações, e de facto, deste Eurobarómetro Especial, fica claro que há uma maioria crescente dos europeus que desde logo considera a corrupção como algo que não é aceitável, que não é correto, moralmente inaceitável, e estão de facto relativamente céticos os europeus relativamente a este problema, na medida em que 67% dos inquiridos consideram que a corrupção de alto nível não tem sido suficientemente sancionadas. Isto é muito mau, porque quando se vê em casos de corrupção, de suposta corrupção, que depois não tem o devido castigo, digamos assim, cria-se uma ideia de impunidade, e isto obviamente de impunidade e também de injustiça, não é? E ninguém gosta de ver esta situação. E por outro lado, 60% também dos europeus consideram que os esforços das administrações públicas para combater a corrupção não estão a ser eficazes. E só para concluir também aqui com um número, toda a União Europeia, em termos médios, 70% dos cidadãos consideram que a corrupção, infelizmente, é generalizada nos respectivos Estados-membros. Naturalmente, em que, se olhássemos com detalhe, há países onde esses valores são mais preocupantes, outros menos. Mas esta é a ideia generalizada da existência da corrupção, que, atenção, atinge não só o setor público, mas depois em detalhe, isto também podíamos ver a situação das empresas, do setor privado, mas é uma ideia generalizada que a corrupção está instalada e, portanto, obviamente não é nada abonatório. Não é? Há que trabalhar para erradicá-la. Exatamente. Muito. Vamos fazer uma referência a uma iniciativa que terá lugar a 13 de outubro, em Lisboa, com o título de Agri-Jovem. Sim, ainda vai longe, 13 de outubro, mas a ideia aqui é destacar a iniciativa na medida em que as candidaturas vão até final deste mês. É uma iniciativa no âmbito da agricultura, dirigida a jovens, feita pela representação da Comissão Europeia, e isto acontece porque, de facto, na União Europeia apenas 1 em cada 10 agricultores tem menos de 44 anos. Portanto, está envelhecida. É um setor muito envelhecido. Eu diria, bom, em traços gerais, a União Europeia, de um modo geral, a população caminha por um envelhecimento, mas, efetivamente, na agricultura é algo extremamente preocupante. E então a ideia é, portanto, no dia 13, depois mais tarde em outubro, a representação da Comissão juntar em Lisboa 40 jovens, com idades até aos 30 anos, jovens licenciados, jovens que estão a frequentar o ensino superior em áreas precisamente relacionadas com a agronomia e que possam debater ao mais alto nível
trocar experiências, partilhas de informação, de opiniões e também projetar, no fundo, a própria política agrícola comum, a estratégia europeia do prado ao prato, por exemplo, a questão dos solos, a sustentabilidade dos solos, as alterações climáticas, enfim, uma série de questões que são realmente absolutamente essenciais para o futuro da agricultura e para o futuro da União Europeia. Como fazê-lo para participar? Recapitulando, isto acontece então em outubro, as inscrições vão até o dia 31 de julho e é feito exclusivamente online através do preenchimento de um formulário de candidatura que está disponível na página da representação da Comissão Europeia em Portugal, que é a entidade que promove esta iniciativa. E depois, nesse formulário de candidatura, há ali também uma pergunta relacionada com a motivação dessa pessoa para participar neste evento. Esse elemento será importante. E aqui também o apelo que eu faria que quem nos possa estar a ouvir e que seja estudante, por exemplo, a Universidade da Madeira tem, obviamente, áreas ligadas, por exemplo, com a agricultura e especificamente até com a agricultura biológica. Se houver jovens interessados nisto, que participem, porque normalmente, e está assumido de resto nos regulamentos, a Comissão tenta ter uma certa representação em termos geográficos de todo o país, naturalmente incluindo as ilhas, e portanto seria muito interessante que nós tivéssemos representantes da Madeira e dos Açores presentes neste evento. Isto vai, como eu disse, até aos 30 anos e a boa notícia é que os custos da participação nesta iniciativa estão todos cobertos. E tem aqui uma oportunidade interessante de contribuir também para o futuro da Europa e para a sua própria formação pessoal e profissional. O verão está aí, deixamos no final algumas sugestões, para os mais jovens. Eu diria para os mais jovens e para os pais, e para os pais dos mais jovens, que nesta altura estão sempre um pouco a pensar o que é que eu vou ocupá-lo e obviamente na lógica do como vou ocupá-lo, os tablets e os telemóveis aparecem logo em primeira linha. Se calhar a ideia também é dar algumas indicações aos jovens que podem estar na internet com os seus tablets ou telemóveis e usufruir, aprender também, brincar, mas com essa brincadeira também poder aprender. E, portanto, relembrar que existe um cantinho de aprendizagem nos sites da União Europeia, promovidos precisamente pela Comissão, chama-se Learning Corner, tem precisamente este nome. Aliás, é muito fácil pôr no Google esta pesquisa do Learning Corner, do espaço de aprendizagem da União Europeia, e vão-se deparar com um site oficial da Comissão que tem imensas informações, imensos jogos que estão organizados por idades e que é uma forma muito interessante de um jovem desde os 6, 7, 8, por aí, possa estar um bocadinho, eu não diria o dia todo, porque o equilíbrio aqui é a chave, é o essencial, mas que possam estar, no fundo, a se divertir, mas com essa diversão também a aprender um pouco sobre o projeto europeu. Portanto, essa seria a sugestão. De resto, é verão, é tempo de viajar para muitos, é uma opção. Recordemos os direitos dos passageiros aéreos garantidos pela legislação europeia. Seria interessante não ter que falar neste assunto, mas infelizmente é mesmo preciso falar, até porque nós cá na região, obviamente, vamos precisar de certeza dos meios aéreos para podermos usufruir das férias lá fora e, portanto, relembrar que, de facto, existe uma coisa chamada direitos dos passageiros, não é exclusivamente para o transporte aéreo, são para todos, mas neste caso em particular estes serão importantes para nós, e dizer que não é uma gracinha das companhias aéreas, portanto, a legislação europeia é que estas companhias estão obrigadas a cumprir essa legislação, e eu bem sei que toda a gente tem histórias de pedidos de reembolsos e indenizações que levam uma vida inteira, mas é preciso ser persistente e, portanto, quando essas situações de atraso ou cancelamento acontecem, a primeira coisa, desde logo, é fazer a queixa no imediato ou pedir o livro de reclamações, que é o ponto de partida para depois todo o resto do processo que irá acontecer. Mas apenas dizer aqui quando é que se aplicam, no fundo, estas situações. E, portanto, há aqui 3 casos em particulares, que é, portanto, quando a origem e o destino do voo for para um aeroporto da União Europeia, e, portanto, neste caso, independentemente da companhia ser europeia ou não, os direitos dos passageiros e as tais indemnizações estão salvaguardadas pela lei. Segunda situação, quando a origem do nosso voo acontece num aeroporto fora da União Europeia, mas o destino é um aeroporto da União Europeia
e a companhia em que nós vamos utilizar é de facto da União Europeia, aí também estamos abrangidos pela legislação. E o terceiro caso é quando nós temos, portanto, um voo que tem origem num aeroporto da União Europeia, o destino é para fora da União Europeia, mas nesse caso também os direitos estão salvaguardados, independentemente da companhia que nós utilizarmos ser de facto europeia ou não. Portanto, são as três situações em que estamos abrangidos pelos direitos dos passageiros. Se houver atrasos... No caso de haver atrasos, cancelamentos de voo, mas eu diria que, sobretudo, a situação que normalmente gera mais queixas, digamos assim, são os atrasos, porque já está previsto na legislação, consoante a distância, há limites horários para esses atrasos e, portanto, podemos entrar facilmente na aplicação ou na net, ver esses atrasos e, portanto, se estivermos abrangidos por essa situação, a sugestão é que, de facto, que se avance logo com a queixa e com a devida persistência consegue-se ter direito, no fundo, a essas indenizações que estão previstas. Esperemos que não tenham problemas nas férias, não é? Esperemos que possam gozar umas férias sossegadas, sem atrasos, sem qualquer tipo de problema. E sim, mas os imprevistos às vezes acontecem e não há nada como estarmos informados. Marco Teles, obrigada e até uma próxima. E quem nos possa estar a ouvir que esteja de férias ou que vá rapidamente também dentro destes dias entrar em férias, fica também aqui os votos de umas boas férias. Obrigada. Até uma próxima. Obrigado. Até à próxima.